Em Westeros, o poder é uma sombra na parede, mas para aqueles que o buscam, ele é a única luz que importa. Bem-vindos à saga completa. Por 300 anos, os Targaryen governaram com fogo e sangue, até que a loucura de um rei mudou tudo. Robert Baratheon liderou uma rebelião por amor e vingança, derrubando a linhagem do dragão e tomando a coroa. Ao seu lado estava Ned Stark, um homem que acreditava que a honra era a base de qualquer reino. Ele estava errado. Houve um tempo de paz em Winterfell, onde os Starks eram apenas uma família, e o inverno era apenas um aviso distante. Cada criança recebeu um lobo direto, um símbolo de sua casa e um protetor para os tempos sombrios que viriam. Catelyn Stark sabia que o sul era perigoso. Sua intuição materno-feroz tentou proteger os seus, mas o destino já estava traçado. A viagem para o sul foi o início do fim. Porto Real aguardava com suas intrigas e segredos mortais. Petyr Baelish, o Mindinho, ele ensinou a Ned Stark que a confiança é uma moeda que não deve ser gasta levianamente. A morte de Ned Stark quebrou o reino. A honra foi decapitada e a guerra se tornou inevitável. O norte declarou seu próprio rei, Robb Stark, o jovem lobo, cuja coragem no campo de batalha era lendária. Enquanto isso, em Porto Real, os Lannisters mostravam que o poder é mais do que coroas. É sobre quem tem o ouro para mantê-lo. Tywin Lannister não se importava com o que era certo, apenas com o que era necessário para a sobrevivência da família. Cersei Lannister aprendeu cedo que no jogo dos tronos, a misericórdia é uma fraqueza que ela não podia se dar ao luxo de ter. Jaime Lannister, um homem odiado por seu maior ato de heroísmo, escondido atrás de uma máscara de arrogância. Tyrion Lannister, o anão que provou que a inteligência é o maior poder de todos. Ele salvou a cidade, mas nunca recebeu os louros. O fogo selvagem de Tyrion queimou a frota de Stannis, mas também queimou as ilusões de que ele seria algum dia amado. Joffrey era o fruto amargo da arrogância Lannister, um menino com poder absoluto e nenhuma alma. Stannis acreditava no dever e no destino, mesmo que isso exigisse que ele queimasse sua própria família. Mas nenhuma batalha foi tão mortal quanto um jantar. O casamento vermelho foi a morte da esperança para os Starks. Walder Frey e Roose Bolton provaram que em Westeros, um aperto de mão pode ser mais perigoso que uma espada. Enquanto isso, no leste, uma rainha exilada descobria que seu verdadeiro poder não vinha do trono, mas de si mesma. Do fogo e da cinza, a magia retornou ao mundo. A mãe de dragões havia despertado. Daenerys libertou cidades e quebrou correntes. Ela não queria apenas governar, ela queria mudar o mundo. Os Imaculados deram a ela a força para desafiar impérios, mas o custo de libertar um povo é sempre alto. Jorah Mormont, um homem movido por um amor impossível e uma lealdade que nem mesmo o exílio pôde quebrar. No extremo norte, Jon Snow buscava seu lugar em um mundo que o chamava de bastardo. Ele encontrou seu propósito no gelo. Com Ygritte, Jon descobriu que o inimigo, além da muralha, tinha um coração, mas o dever sempre cobra seu preço. Jon Snow defendeu a muralha contra seus próprios medos, tornando-se o líder que o norte precisava. Mance Rayder uniu o povo livre para fugir de algo muito pior do que o exército de Jon Snow. Bran Stark perdeu as pernas, mas ganhou olhos que veem tudo o que foi e tudo o que será. Ele se tornou o Corvo. Nas profundezas do norte, ele aprendeu que o passado não pode ser mudado, mas pode ser entendido. O sacrifício de Hodor foi o momento em que o passado e o futuro colidiram em uma tragédia de uma única palavra. Arya Stark atravessou o mar para se tornar ninguém, mas ela nunca esqueceu a lista de nomes que sussurrava à noite. Ela aprendeu que a morte é o único Deus verdadeiro e que Arya Stark ainda tinha uma lista para completar. O norte lembra,
E Arya Stark garantiu que os Freys nunca mais se esquecessem da dor que causaram. Sansa Stark sobreviveu a Joffrey, Cersei e Ramsay. Ela não era mais uma sonhadora, ela era uma jogadora. Ela aprendeu as lições de Mindinho e as usou para superá-lo. A aluna se tornou a mestre. Ela garantiu que a bandeira Stark voltasse a voar sobre o Winterfell. Ela era o verdadeiro coração do norte. As rosas de Jardim de Cima tinham espinhos afiados. Margaery e Olenna Tyrell jogaram o jogo com elegância e veneno. Olenna Tyrell deu a Westeros o presente que todos queriam, o fim de Joffrey Baratheon. Oberyn buscou justiça pela irmã. Sua luta contra o Montanha foi um lembrete de que a vingança é um prato perigoso. O fanatismo religioso tomou Porto Real. Cersei foi humilhada nas ruas, mas sua fúria estava apenas começando. A vergonha foi pública, mas a vingança de Cersei seria privada e absoluta. Ela queimaria tudo. Em um único momento, Cersei apagou todos os seus inimigos. Ela se tornou a Rainha das Cinzas. Enquanto os homens lutavam por coroas, o Rei da Noite marchava. O fim de toda a vida estava próximo. Em Hardhome, Jon Snow viu a face da morte, e ela não tinha fim. O exército dos mortos era imparável. Foi uma luta pela alma do norte. O bastardo honrado contra o bastardo cruel. Jon prevaleceu. Pela segunda vez, o norte declarou seu rei, Jon Snow, o homem que não queria governar, mas que todos seguiriam. Finalmente, a mãe de dragões cruzou o mar. O encontro entre o fogo e o gelo mudaria o mundo para sempre. Uma aliança de necessidade e atração. Jon e Daenerys se uniram para enfrentar o escuro. O Rei da Noite tomou um dragão. A muralha, que durou milênios, desmoronou sob o fogo azul. Nada mais separava os vivos dos mortos. O inverno estava finalmente em Westeros. Foi a noite mais longa da história. Homens, mulheres e dragões lutaram por um amanhã que parecia impossível. No último suspiro, a adaga de Arya Stark encontrou o gelo. O Rei da Noite caiu e o inverno recuou. Mas com o inimigo de fora derrotado, o inimigo de dentro despertou. A paranoia consumiu a rainha. Porto Real queimou. Daenerys se tornou o que ela jurou destruir, uma tirana das cinzas. Um último beijo e um último sacrifício. Jon Snow libertou o mundo da sua rainha para salvar o povo. O trono de ferro foi derretido por quem o criou. A roda estava finalmente quebrada. Bran, o quebrado, o rei que não queria ser rei, mas que guardava todas as histórias de quem já fomos. Jon Snow voltou para onde tudo começou. Além da muralha, no verdadeiro norte, onde ele sempre pertenceu. O norte permaneceu livre. Com Sansa Stark no comando, as memórias dos que caíram seriam honradas. E Arya Stark partiu para o desconhecido, para descobrir o que está a oeste de Westeros, para ser livre. Esta foi a crônica de Game of Thrones, uma história de escolhas, perdas e o que significa ser humano. Até a próxima aventura. O inverno passou, mas os ecos dessas vidas durarão para sempre. Uma lição sobre poder e o preço de um trono. Obrigado por assistir.